Os irmãos eles são pé, peço que abram a escritura na carta de Filipenses, carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 1, diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós, paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar, irmãos. Hoje nós estaremos iniciando mais uma marca bíblica de uma igreja saudável, liderança, esse tema da liderança, e que é a última, a princípio, que nós estaremos tratando. Hoje começa, pode ser que na quinta-feira já conclua, mas de repente ainda é uma terceira reunião no domingo que vem. Mas hoje, então, o que nós vamos ver hoje, principalmente, a liderança no que tange aos oficiais da igreja, que são dois. Como nós vemos aqui no texto, Paulo escreve a essa igreja, da cidade de Filipos, e ele escreve esse farol: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus. Então, primeiramente, ele direciona a palavra à igreja, à congregação da cidade de Filipos. Então ele fala a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. Quem eram estes? Estes eram a igreja, eram a congregação daquela cidade. Todos os santos que estão em Filipos. Todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. Mas ele fala assim, com os bispos e diáconos. E aqui nós vemos os dois tipos de oficiais que existem na igreja, no Novo Testamento, esse padrão neotestamentário: bispos e diáconos. Somente. Bem simples. Bispos e diáconos. Nós temos aqui na igreja o Gaúcho, que é diácono, o André, que é diácono, e eu que sou bispo. Apesar que a gente não usa normalmente o termo bispo, né? Mas sim, também, porque o termo bispo, meus irmãos, ele vai falar de uma função, que é a mesma função em outros contextos chamada de pastor, e que é a mesma função em outros contextos chamada de presbítero. Então, presbítero, pastor e bispo não é uma hierarquia, onde tu primeiro te torna um presbítero, para depois virar um pastor, para depois virar um bispo. Não é uma hierarquia, uma escadinha assim, não. São três palavras que descrevem a mesma função na igreja, o mesmo ofício na igreja: bispo, pastor e presbítero. Pelo presbítero, muitas vezes ele é traduzido no Novo Testamento. Ele é traduzido como ancião. Então, algumas vezes está transliterado o termo presbítero, vem do grego. Basicamente, em grego é praticamente a mesma pronúncia. Presbítero. Então, normalmente em português muitas vezes só se translitera. Mas quando se traduz para ancião. O termo bispo, no original em grego, ele é episcopos. Então, ele não é necessariamente uma transliteração, mas o termo bispo, normalmente, que vem na nossa mente, uma espécie de cargo, mas não nos fala tanto do significado da palavra. Se nós fôssemos traduzir o termo episcopos, do grego,
para uma palavra correspondente em português com um significado, seria algo semelhante a supervisor. Então, o bispo, o episcopos, o bispo ele é um supervisor. Então, ele supervisiona a congregação, é um supervisor da congregação. Presbítero, um ancião, e não é necessariamente no aspecto da idade, mas da maturidade. E o termo pastor, ele vai denotar justamente essa concepção da igreja como um rebanho, e onde é aquele que está conduzindo, liderando o rebanho, o pastor, debaixo da autoridade do sumo pastor, que é Jesus Cristo. Amém. Então vamos ver aqui alguns textos, tá? 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 25. Ao mesmo tempo que nós iremos vendo, assim, através desses textos, que essas três palavras, elas falam da mesma função, nós vamos ir percebendo ao longo desses textos que nós vamos abrir. Também a gente já vai ver aqui alguns detalhes de como é que um pastor exerce essa função. O bispo, o presbítero, exerce essa função. Mas essa primeira referência aqui ela é a Cristo. Tá? Então, 1 Pedro 2, versículo 25. Diz assim, porque eres como ovelhas desgarradas. Todos nós éramos como ovelhas desgarradas. Mas agora tendes voltado, ou tendes vos convertido ao pastor e bispo das vossas almas. Mas aqui falando de quem? De Cristo. Cristo é esse pastor e bispo. Então vejam que Cristo ele agrega os dois aspectos, pastor e bispo. E da mesma forma, todo pastor também é um bispo. Todo bispo também é um pastor. E que também é um presbítero. Vejam, Jesus Cristo aqui ele é chamado de bispo, e justamente no aspecto em que ele é pastor, onde ele pastoreia o seu povo, as suas ovelhas. Que nós vamos ver na própria carta de 1 Pedro, mas no capítulo 5. Nós vamos ver Pedro falando aos presbíteros. Então nós já tivemos a referência ali, Cristo sendo identificado como pastor e bispo, mas aqui nós vamos ter Pedro falando aos presbíteros. No capítulo 5, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1. Aos presbíteros que estão entre vós, ou seja, entre aqueles que receberam esta carta, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles. Desde quando que Pedro foi constituído como um presbítero? Sabe desde quando, meus irmãos? Desde quando Jesus chegou até Pedro, após a ressurreição. E aí, lá no Evangelho de João, capítulo 21, eu já vou voltar ali para 1 Pedro 5, tá? E aí Jesus fala assim, no capítulo 21 de João, versículo 15. E depois de ter jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Ele respondeu: Sim, Senhor, sabes que te amo. Disse: apacenta os meus cordeiros. Aí depois, versículo 16: tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse: apacenta as minhas ovelhas. Esse termo, meus irmãos, apacenta, no versículo 16, ele poderia ser traduzido como pastoreio. Pastoreio. Porque é um verbo grego que ela tem uma conexão direta, com o mesmo radical do substantivo que é traduzido como pastor, mas que também poderia ser traduzido como apacentador. Pastor pode ser traduzido como apacentador. Então, pastorear, apacentar. Tem o mesmo significado. Disse de terceira vez, versículo 17: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito de terceira vez: amas-me?
Disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. É interessante, né, que Jesus ele começa com qual expressão? Apacenta os meus cordeiros. E ele finaliza com apacenta as minhas ovelhas. Porque qual é o objetivo de um pastor? O objetivo de um pastor é pastorear um rebanho para que ele vá crescendo. Ele vai crescendo. Então, aqueles cordeirinhos eles vão crescendo, se tornando ovelhas adultas, maduras. Então, o objetivo de todo pastor é o aperfeiçoamento, é o crescimento, é a maturidade do rebanho. E nós já vamos ver isso mais adiante. Em Efésios, capítulo 4, versículo 11 ao 13. Efésios, capítulo 4, versículo 11 e diante, diz assim, 11 ao 13. Efésios 4, 11 ao 13. E ele mesmo deu uns para apóstolos, está falando de Cristo, tá? Cristo, ele mesmo, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. É interessante que aqui nós não temos assim, e outros para pastores, e outros para doutores. Vocês viram que tem a construção da frase que é: deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, o que indica que o mesmo tipo de pessoa exerce uma função que inclui o pastorear e o ensinar, porque doutores, né, tem uma ligação direta com o termo doutrina, ou seja, o doutor ele é como se fosse um doutrinador. Porque doutrina em grego é didascalia, e aqui no caso o doutor ele é o didáscalo, ou seja, é aquele que vai doutrinar, por isso doutor, ele vai ensinar a sã doutrina. Não tem como ser outro tipo de doutrina que não a sã doutrina. Então, doutor que foi dado por Cristo à igreja, né? Esse doutor verdadeiro, doutor dado por Cristo, ele vai ensinar a sã doutrina. Existem os falsos doutores. Os falsos doutores, óbvio, eles vão ensinar uma falsa doutrina. Mas agora, todo pastor, que também deve ser um doutor, por quê? Porque o pastor, ele é um oficial da igreja que deve ser apto para ensinar. É interessante que nós temos uma diferença, a gente vai ver depois ali em 1 Timóteo, capítulo 3, que existe uma diferença entre o pastor e o diácono. As características de ambos, as qualificações de ambos são praticamente as mesmas. Mas existe um aspecto ali que não aparece ali sendo um pré-requisito para ser um diácono, mas que é um pré-requisito necessário para ser um pastor, para ser um bispo, um presbítero, que é ser apto para ensinar. Por quê? Porque todo pastor também deve ser um doutor, ou seja, ele deve ser apto para transmitir, ensinar essa doutrina. Se ele não tiver essa aptidão de transmitir esse conhecimento, o Evangelho, a doutrina da Escritura, se ele não tiver essa aptidão para ensinar, ele não está apto para ser um pastor. Ele até pode ser um diácono, não tendo esse talento, esse dom dado pelo Senhor do ensino. Pode ser um diácono, pode exercer outras funções na congregação. Não significa que se ele não é apto para ensinar, ele não vai poder fazer nada na igreja, mas ele não vai poder ser um pastor. Agora, essa aptidão para ensinar não significa que então eu não sou apto para ensinar, então eu não vou ensinar nada para ninguém. Não é isso, tá? Existe uma diferença entre esse apto para ensinar no aspecto da pregação e desse manejo da Escritura, né, que se espera de um pastor. Mas agora não significa que cada membro da igreja não deva sim ensinar. Todos têm que ensinar. Tá? Isso aí ninguém pode dizer, então eu não tenho. Você é só o pastor que tem esse
chamado para ensinar não é para mim, não. Todos têm. Todos têm. A gente já viu esses dias, né? A questão do pessoal de Hebreus, pelo tempo que deveriam ser mestres, né? Mas ainda se necessita, né? Transmitir os princípios elementares da doutrina de Cristo. Ou seja, se todos nós, então, devido ao decorrer do tempo, devemos ser mestres, significa que todos devemos nos esmerar em buscar ensinar. Mas uma coisa é aquele ensino pessoal, onde nós vamos ensinar nossos filhos, o nosso irmão Cristo, né, sabe, nesse discipulado que acontece no meio do corpo de Cristo, no meio da igreja. E outra coisa é aquele ensino de culto, a pregação. Mas, continuando, Efésios 4 aqui, então, o Senhor lhe deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então, veja que o objetivo, sabe, desse o Senhor levantou os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores. O objetivo de todos estes é o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida dessa vida completa de Cristo. Vamos voltar lá para 1 Pedro capítulo 5. Então Pedro ele havia sido constituído como pastor por Cristo, lá naquele momento onde Cristo diz: apacenta as minhas ovelhas. Quando Jesus coloca essa ordem, né, sobre os ombros de Pedro, Jesus o está constituindo como pastor daquela congregação inicial ali de Jerusalém. Ele diz, né, cai em Jerusalém, Teclópis já revestido de poder, né, e havia ali aquele povo ali, 120, em torno de 120 irmãos, né, reunidos. Quem é que a gente vê ali em Atos 1, né, levantando a voz e conduzindo, liderando naquele momento? O Pedro, o pastor naquele momento, o presbítero Pedro. Por isso que ele se identifica aqui, né? 1 Pedro capítulo 5, versículo 1. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Veja, assim como Cristo deu a ordem para ele, agora ele dá a ordem para os outros. Assim como ele recebeu de Cristo, ele entrega, ele transmite a outros. Apacentai o rebanho de Deus. Então os presbíteros são chamados a apacentar, ou seja, a pastorear. Então presbítero e pastor é a mesma coisa. Todo presbítero é um pastor, todo pastor é um presbítero. Os presbíteros que são chamados, o primeiro imperativo a eles, a primeira ordem a eles é apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente. Ou seja, ninguém deve ser forçado a ser um pastor. Quando fala assim, não por força, mas voluntariamente, isso implica que eu não posso ser forçado a me tornar um pastor. Eu não posso ser um pastor contra a minha vontade. Isso deve ser algo voluntário. Então aquela história assim, o cara não quer ser pastor, fica ali, né, e tal, e daí, daqui a pouco, né, simplesmente, né, cai no colo dele assim. É bem complicado esse negócio, porque não é por força, é voluntário. Precisa ter um ato da vontade, de querer ser. Óbvio que não basta só querer. Pode alguém querer ser pastor e não ter ainda as qualificações para ser um pastor. Então não basta apenas a vontade, não basta apenas se voluntariar para ser um pastor. Precisa, né? A gente vai ver daqui a pouco todos os requisitos, as qualificações para ser um pastor. Mas, no próprio texto, nós vamos ver aqui depois de 1 Timóteo, capítulo 3,
das qualificações de um pastor, nós vemos que a primeira coisa que é mencionada é o desejo, é o querer, é a vontade de ser. É a primeira coisa que já é mencionada no texto. Então é interessante isso. Não está, registrado tanto aqui em 1 Pedro como lá em 1 Timóteo 3 à toa. Se alguém vai ser, então Deus vai mover a vontade dessa pessoa para ser. Ninguém vai ser um pastor contra a vontade. Então, veja que ele está tratando o quê? Os pastores aqui, os presbíteros, os bispos, eles estão sendo chamados a se autoexaminar, a se sondar, para examinar as motivações. Quais são as motivações pelas quais eles estão pastoreando? Eles foram forçados a pastorear? Sabia que ao longo da história, tiveram ministros que se tornaram pastores à força, simplesmente tu não tem, vai ter que ser. Tanto é, irmãos, se eu não me engano, é Ambrósio. Posso estar enganado, tá? Mas Ambrósio, ele se tornou bispo, se tornou pastor, e ele não era nem batizado, para vocês não terem uma noção. Ao nível da situação da época. Mas pegaram, é tu agora, tu colocaram aí, nem batizado era. Coisa maluca, sabe? Coisa que não aconteceu nessa história. Estou dizendo que estou assinando embaixo que está errado, tudo errado, não aconteceu. Ou seja, tanto, não era uma coisa da vontade dele naquele momento, depois ele, mas tem batizado, olha coisa sem noção, sem lógica, completamente fora da escritura, mas são coisas que aconteceram na história, coisas erradas. Agora, o que é o padrão da escritura? Apacentar que a de Deus que sempre gosta, cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância. Ou seja, a motivação para ser um pastor não pode ser o amor ao dinheiro, querer enriquecer. E assim, olha, como seria bom, meus irmãos, que todos os pastores deste Brasil afora, não só do Brasil, do mundo inteiro, lesse assim, olha, esse todo dia, é tão rapidinho a gente lê esse texto, é tão rapidinho, versículo 1 ao 4, meus irmãos, aqui, em 1 minuto, tu lê esse texto, do versículo 1 ao 4. Se todos os pastores do mundo lessem, tivesse 1 minuto no seu dia para ler esse texto, será que nós não teríamos congregações mais saudáveis, ministérios, mais? Amém. Às vezes, tanto, será que ele não ia incutir, no coração, não posso, não pode ser a torpe ganância o motivo de eu estar exercendo o pastoreio. Quantos estão exercendo essa função por torpe ganância? E é tremendo como Deus sabe, cada palavra, Deus conhece o coração do homem, Deus conhece, a história do início ao fim, o alfa e o ômega. Então, tudo aquilo que seria necessário para o bem da igreja, para o bem, dos pastores, ele colocou aqui. Aquilo que é o principal, aquilo que de fato são as coisas, que mais causam dano às igrejas. Pastores que exercem o seu ministério por torpe ganância. Mas diz como? De ânimo pronto. Ou seja, tem que ter uma prontidão de ânimo. Não pode ser alguém empurrado, não pode ser alguém, ser alguém que é o primeiro das fileiras. Não pode ser um preguiçoso. Tem que ser alguém de ânimo pronto. Pastor e preguiça são duas coisas que não combinam. Eu conheci uma vez um pastor que eu nunca vi uma pregação dele. Eu nunca vi, porque eu não sei nem como é que ele conseguia pastorear, porque era culto após culto, ele sempre chamando alguém de fora para ministrar a palavra na igreja dele. Qual é a impressão que me passa? De que ele é preguiçoso,
Porque não quer ter o trabalho de se esmerar, de estudar a palavra e tal, para trazer a palavra para coração. E esse era o testemunho de todos que tu ouvia, não é só o que eu preciso. Várias pessoas com quem eu conversei que já tinham visitado falavam a mesma coisa. Eu nunca vi ele pregar. Sempre alguém de fora está ministrando. Isso para mim não tem outra coisa. Lógico, tem outras coisas além disso também, né? Mas uma delas é feliz. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. É interessante que Paulo, ele fala aos cristãos lá de 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 24. Um pouquinho antes, versículo 23 e 24. Invoco, porém, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 23 e 24. Invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma, que para vos poupar não tenho até agora ido a Corinto. Ou seja, já tinha escrito a primeira carta, já tinha exortado eles a respeito de várias questões. Tudo que nós vimos sobre a disciplina, por exemplo, era na primeira carta aos Coríntios. E havia várias questões ali bem complicadas na igreja de Corinto. Os problemas relacionados à ceia. E qual carta é? A primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Então havia vários problemas na igreja de Corinto. E o que Paulo diz então? Olha, Deus é testemunha, né? Para nos poupar, que eu não tenho até agora ido a Corinto. Só que aí ele faz uma ressalva. Não que tenhamos domínio sobre a nossa fé. Mesmo ele, apóstolo Paulo, tinha o entendimento de que ele não podia exercer domínio sobre a fé dos irmãos. E hoje, mesmo uns quantos coronéis, né, tem por aí, sabe, que exercem domínio, uma mão de ferro, né? É a sua vontade, sabe, é tudo, né? É um dominador. A igreja, sabe, é dele, né? Ele é o Senhor. Quantos, né, que você passa da frente, vê até a fotinho na frente, né, do prédio. Outro, sabe, homens, né, que são donos. Você, é a igreja do fulano, é a igreja do Valdomiro, é a igreja do RR, é a igreja do Macedo, e assim por diante, do Agenor, a igreja do... Por quê? Porque eles de fato são os dominadores daquele rebanho, os dominadores daquelas denominações. Não que temos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vosso gozo, porque pela fé estáis em pé. Então, o pastor, ele é um cooperador. Isso é o apóstolo Paulo, ele disse que era um cooperador da fé. O pastor também, o pastor, ele está cooperando para o crescimento da fé dos irmãos. Esse é um dos objetivos do pastor. Então, voltando lá para 1 Pedro capítulo 5, o ministério pastoral não pode ser exercido como se o pastor tivesse domínio sobre a herança de Deus. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então, o pastor ele deve ter uma conduta exemplar. Ele deve mostrar na sua vida aquilo que ele ensina nas suas palavras. Ele deve servir de exemplo ao rebanho. Então, deve ensinar o rebanho com a sua pregação, com o seu ensino, como também ele deve ser exemplo do rebanho, servindo de exemplo ao rebanho. Aí, versículo 4: quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Tu vê? Jesus aqui é chamado de sumo pastor. Sumo pastor, assim como tinha o sumo sacerdote. E Cristo, ele é o sumo sacerdote da nossa fé. Ele também é o nosso sumo pastor. E assim como havia o sumo sacerdote e havia os sacerdotes, Jesus é o sumo sacerdote. Nós todos somos sacerdotes. Nesse aspecto sacerdotal, todos os membros do corpo de Cristo são sacerdotes. Mas já no aspecto pastoral, aí não é todos. Aí, de fato, Cristo constitui alguns como
pastores, como bispos. Não são todos que são constituídos como pastores. Como sacerdotes, sim. Reis e sacerdotes, todos nós somos constituídos. Lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, está bem claro. Ele nos lavou com o seu sangue, nos constituiu para Deus reis e sacerdotes. Aleluia. Agora, dentre estes reis e sacerdotes, Deus separa alguns para serem pastores, para serem bispos, nos constitui nessa função. Então nós vamos ver agora, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. E versículo 17. Paulo estava já se direcionando a Jerusalém. Isso aqui já era o final da sua última viagem missionária, pelo menos daquela descrita em Atos, daquelas 3 descritas em Atos dos Apóstolos. Tá? Então não estou dizendo que depois disso não houve mais uma outra, porque provavelmente após essa primeira prisão em Roma, Paulo tenha sido solto e feito mais, pelo menos mais uma viagem missionária. Mas das viagens descritas no livro de Atos dos Apóstolos, essa aqui é o final da terceira viagem. Paulo está passando por Éfeso, ele não queria entrar na cidade, então ele estava passando lá perto, e ele acordou em Mileto. Então de Mileto mandou, Atos 20, versículo 17, e de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. A quem ele mandou chamar? Os anciãos. Qual é o termo grego que é traduzido em português para ancião? É o termo presbítero. Ou seja, poderia estar aqui traduzido assim, e de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Os presbíteros, poderia estar assim. Os presbíteros. Então, presbítero, ancião. A diferença é que aqui, em vez de ser transliterado, foi traduzido. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos, os presbíteros da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de nós. E aí Paulo começa a descrever a forma como ele se portou no meio deles. E aí ele conclui lá no versículo 27. Ele diz assim: porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Eu vejo que Paulo tinha, essa consciência limpa, de que ele não tinha deixado de falar nada do que era necessário da palavra de Deus. Amém. Toda a palavra, todo o conselho de Deus ele havia anunciado. E aí ele fala assim: olhai, pois, por vós, ou seja, os presbíteros estavam ali, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo nos constituiu bispos. Olha que interessante. Qual o verbo que tem no início ali? Olhai, vigiai. Nesse sentido. Ou seja, vigiem, olhem, observem. Então, primeiramente por vós, de que adianta olhar o outro, cuidar o outro, esquecer de si, daí daqui a pouco ela tem aquele porta, querendo tirar o cisco do outro para trás, não sei não. Então, olhem primeiro por ti, olhai por vós e depois olhai, olhai por vós e, lógico, olhai por todo o rebanho. Ou seja, lembra que o bispo ele é o quê? Ele é um supervisor, ele supervisiona. Essa supervisão vem de visão, ou seja, aquele que olha, que observa. Por isso que nesse contexto dele, uma vez que ele está usando o verbo olhai, ele vai chamar o aspecto da vigilância, da observância, sabe? Então, bispo. Se ele tivesse iniciado com olhai depois por vós, e daí tivesse dito assim, e apacentai todo o rebanho de Deus, pode ser que ele fosse usar o termo pastores. Mas como ele estava continuando o mesmo verbo olhar, então, bispos. Mas também o apacentar vem logo na sequência. Primeiro ele falou sobre o primeiro mandamento aqui foi o olhar, o vigiar, o observar.
já temos na sequência um segundo mandamento, que é o apacentar-se, né? Para apacentar-se a igreja de Deus. Então, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu. Então vejam, quem é que constitui alguém como um bispo, como um pastor? A pessoa se constitui a si mesma? Não, é o Espírito Santo. Ele que separa homens para serem pastores, para serem presbíteros, bispos. É o Espírito Santo quem constitui. Todos esses presbíteros, que eram presbíteros manhecos, eles também eram bispos. Vê, os anciãos com quem Paulo estava falando, os presbíteros com quem Paulo estava falando, ele os chama aos mesmos de bispos. Tem o Espírito Santo, sobre quem é o Espírito Santo, é o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus. Aqui, apacentar, ou pastorear, ligado a qual substantivo? Pastor. Então, bispo, pastor, presbítero, ancião, todos escrevendo a mesma função. Amém. A capacidade da igreja de Deus que inicia todo com seu próprio sangue. Vamos, meus irmãos, lá para Tito, capítulo 1. Vamos começar a ver aqui as qualificações de um presbítero, um bispo, um pastor. Tito, capítulo 1. Versículo 5 em diante, diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aqui o termo estabelecesses poderia ser traduzido também como constituísses. Ou seja, é aquele mesmo verbo lá, que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Então, primeiramente, quem é que levanta, quem é que separa, constitui? É Deus. Mas é óbvio que isso vai passar pela igreja e por aqueles que já estão na posição de autoridade, que são aqueles que vão impor as mãos. Então nós vemos, por exemplo, lá em Atos dos Apóstolos, só ver ali, já volto no versículo, tá? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, e versículo 23, Paulo havia voltado para as cidades onde ele havia feito discípulos, e em cada uma das cidades que ele foi fazendo, diz lá, versículo 22, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, ou seja, em cada cidade. Veja que a mesma prática que Paulo já tinha, ele deu a ordem para Tito exercer. Paulo foi constituindo, ordenando, estabelecendo presbíteros em cada cidade. Mas ele sozinho? Não era ele sozinho, era por comum consentimento. Aqui é um termo, sabe, que ele poderia ser traduzido até assim, por erguer de mãos. Poderia ser traduzido dessa forma. Ou seja, os irmãos, aquela congregação que estava reunida, aqueles que haviam sido, os irmãos iriam, concordam com que fulano seja constituído, os irmãos. Então, ou seja, tanto nós vemos ali o aspecto da escolha da congregação, eleito, a eleição, o comum consentimento eleito, anciãos em cada igreja, mas há também a função
daqueles que já são oficiais, daqueles que já estão investidos de autoridade, que é, por exemplo, nesse contexto de Atos, o apóstolo Paulo. Olha só, orando com jejuns, orando com jejuns e encomendado ao Senhor em quem havia crido. Então, assim, Paulo ele vai, volta em cada cidade, confirmando os discípulos. Por comum consentimento, elege anciãos em cada igreja, orando por jejuns, encomendado ao Senhor em quem havia crido. Por mais que não chegue a falar assim, expressamente, né, por exemplo, de uma imposição de mãos, mas é algo que fica subentendido, algo que fica implícito, que houve uma imposição de mãos ali, nesse contexto. Por que nós entendemos que isso está subentendido? Tanto que no próprio exemplo que nós já temos em Atos, quando Paulo é enviado. Olha só, Atos capítulo 13, versículo 3, versículo 2 e 3. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eles têm chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Então veja que eles jejuaram, oraram e eles impuseram as mãos. E aí então Paulo e Barnabé, que haviam sido primeiramente escolhidos por quem? Pelo Espírito Santo, foram então enviados para aquela obra. Aí vê, eles elegem anciãos, orando com jejuns, a mesma prática quando Paulo e Barnabé foram enviados. Só faltou mencionar ali com imposição de mãos. Só que nós vamos ver que Paulo, quando ele instrui Timóteo sobre esse aspecto, ele vai mencionar a questão da imposição das mãos. Então, é uma coisa que, por mais que não está ali, mas assim, expresso, né? É uma frase, um texto que houve imposição de mãos, mas subentende-se por toda, né, a prática que nós vemos em outros contextos e no próprio ensino, né, que o apóstolo Paulo transmite, movido pelo Espírito Santo, de que sim, né, de que houve também, né, aqui a imposição de mãos aqui em Atos 14. Mas continuando, voltando para Tito, tá? Então, Tito capítulo 1, versículo 5, né? De cidade em cidade estabelecer esses presbíteros, que eu já te mandei. Versículo 6, aí começa a descrição das qualificações. Como é que deve ser o presbítero? Aquele que for irrepreensível. Ou seja, não pode ser alguém com mau testemunho, alguém que, sabe, tem as pessoas estarem ali chamando a atenção. Tem que ser alguém irrepreensível. Não significa que é alguém que não peca. Não vai existir homem que não peca. Não é a questão de ser impecável, mas é a questão de ser irrepreensível. Ou seja, uma coisa é alguém que ainda é um pecador, que ainda vai tropeçar, vai ter suas falhas e tal. Outra coisa, sabe, é pecados grosseiros, sabe, coisas assim, completamente imaturas, completamente, ou até mesmo pecados, sabe, graves, assim. Então, assim, como assim, um pastor vai agir dessa forma? E um pastor que adultera, um pastor que, sabe, usa palavras de baixo calão, palavras tortas, linguajar torto, pastor que mente, pastor, sabe, que é ganancioso. Das várias qualificações aqui, um pastor que não tem alguma dessas qualificações aqui, ele já é repreensível. Vamos ver aqui, ó. Primeiro, aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher. Então, um pastor divorciado, não gostei, não estava mais gostando da minha primeira mulher, me divorciei, agora estou livre, casei com outro, mas, né, aí continua, acho que está tudo bem, pastoreado. Aí a gente ouve, né, às vezes, que a gente já tem uma terceira, quarta esposa.
famosos ainda, né? Chamados aí para pregar em vários lugares, para cantar em vários lugares. E aí, sabe, completamente desqualificados para estar exercendo o pastoreio. Porque para ser pastor, isso aqui quer marido de uma mulher. Diz assim, esposa de um marido, diz assim no texto? Não é, diz marido de uma mulher. Não é porque tem, sabe, algumas pastoras, né, que são mulheres de um marido, né? Só que assim, tem por aí, né? Tem por aí. Não na escritura. Não com base na escritura. Com base na escritura é somente um homem, marido de uma mulher. Não fala nada de uma mulher, esposa de um marido. Não fala, que dirá, não vou nem entrar na questão de outras, daí, no caso assim, pecado, de perversões, de fato, que tem ocorrido em seitas, por exemplo, ditas igrejas, inclusive. Marido de uma mulher que tenha filhos fiéis. Filhos fiéis. Filhos fiéis que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Então imagina, está lá o pastor, né, está lá um candidato para ser um pastor. E aí o filho do pastor, ou o filho do candidato, né, a pastor, o filho dele, desse candidato a pastor, é excluído da congregação, porque é um desobediente, um insubordinado, um dissoluto. Foi acusado de dissolução, não quer se arrepender e então é excluído. Um homem, como o pai deste filho acusado de dissolução, como é que ele vai poder estar apto a exercer o pastorado? O pastoreio? Dissolução aqui. Dissolução é alguém que sabe, que vive nesse mundão, assim, por exemplo, vive em festas, em farra, em prostituição. É alguém dissoluto, alguém que é acusado de dissolução. E então o homem assim, ou seja, os filhos têm que ser filhos fiéis, filhos crentes, filhos que seguem a mesma fé, que não possam ser acusados de dissolução. Ou seja, o pastor tem que ter uma família exemplar, não apenas ele como pessoa deve ser um exemplo para a congregação, mas a sua família também tem que ser um exemplo. Sua esposa tem que ser um exemplo. A gente já vai ver ali em 1 Timóteo que há uma menção em relação às esposas. Não é uma qualificação das pastoras e nem das diaconisas, tá? É das esposas dos pastores e diáconos. Aí diz assim, versículo 7, porque é necessário que o bispo seja irrepreensível. Mais uma vez menciona a questão de ser irrepreensível, como mordomo da casa de Deus. Não soberbo. Ou seja, o pastor ele não pode ser alguém arrogante, alguém obstinado, alguém sabe, que quer só agradar a si mesmo, que é centrado em si mesmo, cheio de si, inflado, não. Não pode ser um homem soberbo. Assim não pode ser pastor. O pastor tem que ser humilde, porque ele é chamado a servir. Muitos pastores querem apenas ser servidos. Se acham assim, a última bolachinha no pacote. São sempre, são o ungir, mais daquele que toca no ungir do central. E óbvio que existe sim, existe a submissão à autoridade. A gente viu ali também em Hebreus, esses dias sobre ser submisso aos pastores, tudo. Então não é o ponto de que então, não existe, lógico que existe a figura de autoridade, o pastor é uma figura de autoridade, mas ele não pode achar que ele é o dominador, aquele que tudo está, ele é o centro de tudo. O pastor não pode ser soberbo, não pode ser iracundo. O que é iracundo? Alguém que se ira com facilidade. O pastor tem que ser alguém que controla os seus ânimos, alguém longânimo. Não
dirigindo, ela passa na frente de um bar e ensina lá o pastor, sentadinho na mesa, alguém de cerveja e tal. Que pastor é esse? Testemunho é esse? Sabe, o pastor não pode ser dado a alguém, não pode. O pastor tem que ser exemplo, rebanho. E olha que eu já conheci pastores aí que tem. Quando eu era criança, né? Quando eu ia para a igreja luterana, aí o pastor bebia. Então tem um dia, né, que estava na minha casa e tem uma fotinha dele lá, cervejinha na mão, na hora que tá. Bom, nem espancador. O pastor não pode ser espancador. Que coisa triste é o homem que bate na sua mulher. E assim, olha, eu espero saber que eu não precise jamais lidar, né, com esse tipo de situação aqui no nosso meio. Graças a Deus, né, na congregação aqui até hoje a gente não precisou lidar. Mas assim, infelizmente, por mais que não na congregação, mas eu já tive que lidar com homens que são espancadores. Inclusive, né, por mais que não sejam pastores, mas que tinham anseio de ser pregador, de ser pastor e tudo mais. E aí, como é que funciona? Um pastor, ou alguém que quer ser um pastor, mas que bate na esposa. O pastor não pode ser espancador. Lógico, aqui o termo espancador não é só relacionado, é também, porque sim, ó. É óbvio que vai envolver qualquer situação. Mas, imagina, soma, né? Um iracundo e espancador. Você jogou lá, deu uma briga, alguém fechou ele no trânsito ali, aí o pastor já sai para fora do carro, cheio de ira, vai lá, o outro já sai lá também, o pastor vai lá dar um soco. Já pensou em coisa dessas? Um pastor iracundo e espancador? No mundo isso acontece. Mas agora, no meio da igreja, especialmente na figura de um pastor, isso é inconcebível. Nem cobiçoso de confiança. Mais uma vez, nós já vimos isso ali em 1 Pedro 5. Novamente, nem cobiçoso de confiança, mas dava hospitalidade. Você deve ter a sua casa aberta, deve ser receptivo, hospitaleiro, dado a hospitalidade. Amigo do bem e moderado. Aqui o termo moderado, né, vai ter implicações como sóbrio, prudente, temperado, de mente sã, justo. O pastor tem que ser um homem justo, um homem santo e um homem temperante, ou seja, que tenha domínio próprio, tenha autocontrole. E por fim, uma vez que ele tem que ensinar, o pastor é chamado a ensinar, uma das suas principais funções é ensinar. Então, retendo firme a fiel palavra. O pastor tem que reter firme, ou seja, podem tentar tirar a escritura dele, mas não vão conseguir, porque ele retém firme a fiel palavra. Podem com todas as forças da arrancar dele, não vão conseguir, porque ele retém firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com essa doutrina, como para convencer os contradizentes. Então, se nós queremos alcançar as almas, se nós queremos convencer os contradizentes, se nós queremos, admoestar com essa doutrina, nós precisamos nos apegar, nós precisamos reter essa palavra, essa fiel palavra. Amém. E por fim, meus irmãos, vamos abrir o texto ali em 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1.
Diz assim: esta é uma palavra fiel. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Eu vejo que eu tinha comentado antes, né? Esse aspecto do desejo, da vontade, do querer ser. Então, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Aqui o episcopado, meus irmãos, lembra que eu falei que bispo é episcopos? Então, a função do episcopos é o episcopado. Eu poderia também ter sido traduzido o bispado, né? Bispado, episcopos, episcopado. Essa é a palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, ou seja, se tornar um bispo, se tornar um pastor, um presbítero, excelente obra deseja. Spurgeon, né, falava que era melhor a função de um pastor do que a de reis. Jamais um pastor, um ministro do Evangelho, deveria se rebaixar, né, para ocupar, sabe, cargos, né, de nobreza ou outros aspectos, mesmo o cargo de rei. Porque não há, sabe, não há obra mais excelente, sabe, na terra. Eu trabalho todo. Eu trabalho. Mas agora, com certeza, este trabalho aqui, essa obra aqui, é incomparavelmente mais excelente. Aleluia. Do trabalho que eu exerço no Caixa Econômica. E eu não estou aqui diminuindo, sabe, o trabalho secular. O trabalho secular, ele é honroso, ele deve ser feito para a glória de Deus, é algo bom. Eu não estou de modo algum aqui diminuindo o trabalho secular. Mas existe uma diferença. O trabalho, tudo que nós trabalhamos aqui, né, trabalho secular, é algo que, lógico, a forma como nós fazemos, os princípios pelos quais nós trabalhamos, sim, vão refletir para a eternidade. Mas o trabalho em si, ele está ligado às coisas aqui. Um homem que constrói uma casa, um pedreiro, essa casa vai ir para a eternidade? Não. Eu trabalho no banco lá, os empréstimos, o FGTS, qualquer coisa. Isso vai ir para a eternidade? Essas coisas não vão. Mas agora, um pastor está ali ensinando, está ganhando almas. Esse trabalho ele vai ir para a eternidade? Amém. Isso vai para a eternidade. Glória a Deus. Então, meus irmãos, não é só o trabalho do pastor, né? Mas é a obra de Deus. Amém. Todos nós, toda a igreja faz. Glória a Deus. Toda a igreja, todos os irmãos são chamados, né, a trabalhar, a obrar. Como Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. Então, esse trabalho, trabalhar na obra do Senhor, todos os irmãos são chamados a trabalhar. E essa obra, ela é excelente. Essa obra, ela vai gerar frutos para a eternidade. Continuando aqui, versículo 2. 1 Timóteo 3, versículo 2. É necessário, pois, olha só, alguém deseja, ok, deseja, pode desejar, mas é necessário que aqueles que desejam tenham suas qualificações, porque senão vai ficar só um desejo. Precisa ter essas qualificações. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. Olha que interessante. Da mesma forma, lá em Tito, né? Começou o irrepreensível aqui também. Irrepreensível. Pois que aliás, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher. Marido de uma mulher. Novamente, não tem aqui marido de mulher ou, né, esposa de um marido. Não tem esse acréscimo, né? Ou seja, somente homens podem ser pastores. As mulheres que exercem o pastoreio estão fazendo isso por sua própria conta e não debaixo de uma obediência à palavra.
E a questão, mas Deus não usa. É óbvio que usa. É óbvio que Deus usa. Deus não usou o Caifás para profetizar algo sobre a obra de Cristo? Lá no Evangelho de João? Por acaso aquele homem era um sacerdote? Era sumo sacerdote. Mas não era um homem ímpio? Isso, era um homem ímpio que estava fazendo todas aquelas coisas, tramando o assassinato, tramando a morte do nosso Senhor, a execução do nosso Senhor. Onde é que será que para onde aquele homem estava se encaminhando? Por inferno. Mas não foi usado para falar uma profecia? Então, sabe, a questão de ser usado ou não, né? Deus pode usar quem Ele quiser para fazer algo. Mas agora, se vai ser galardoado, se está fazendo isso em obediência, aí é outra história. É outra história. Então, se uma mulher quer ser obediente ao Senhor, ela não deveria aceitar se tornar pastora. A mulher ela vai ter várias funções na igreja. Ela vai poder saber obrar na obra de várias formas diferentes, mas não como uma pastora, não como uma diaconisa. Esses dois ofícios na igreja, eles foram dados pelo Senhor aos homens. Amém. E ninguém pode mudar isso. Ninguém pode mudar essa escritura. Deus foi quem instituiu dessa forma. O próprio texto aqui antes, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 11 e 12, que diz: a mulher aprenda em silêncio com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão e depois ela. E Adão não foi enganado, mas a mulher se enganada da mesma direção. Então, assim, e logo na sequência nós temos a instrução sobre pastores e diáconos. Então, será que, meus irmãos, precisa saber lutar muito para o encontro que está escrito para aceitar o ministério pastoral feminino? Só precisa estar muito cheio dos conceitos feministas na mente para poder saber aceitar e achar que é bíblico, até mesmo querer defender como bíblico algo assim. Não é bíblico. Mas vamos continuar aqui. É necessário que o bispo seja repreensível, marido de uma mulher vigilante, sabe, que vigia, sóbrio, né? Também já violante, né? Alguém que é prudente, temperado, moderado, honesto. Ou seja, não pode ser um mentiroso. Falar a verdade, é honesto. Hospitaleiro. Novamente, já comentei do lado de Tito, né? Apto para ensinar. Aqui está o ponto. Um deles, né? Algo que é mencionado aqui para o pastor, mas não é mencionado depois para o diácono. Porque essa necessariamente precisa ser uma qualificação de um presbítero. Tem que ser apto para ensinar. Versículo 13: não dado ao vinho, não espancador. Já viu também a gente, né, essas qualificações, não cobiçoso de ganância, novamente, nós estamos aqui relembrando, mas moderado. Esse termo aqui, moderado, também poderia ser traduzido como benigno, como amável, modesto, gentil. Qual é a sequência? Não contencioso. Ou seja, quando Paulo, né, fala aqui para Timóteo, né, para Tito, né, para eles não se traem contendas e tal, justamente, né, o pastor deve ser alguém não contencioso, não avarento. Olha como há, sabe, como é algo martelado na Escritura essa questão, né, da figura do pastor. E esse lidar, né, com o dinheiro, com as riquezas, com os bens de vida. Primeiro lá, em 1 Pedro, capítulo 5, né, fala não por ganância. Pois ali em Tito também, né, fala sobre
né? Não cobiçoso de toda ganância. Aí agora, além de repetir a questão de não ser cobiçoso de toda ganância, ele ainda vai falar não avarento. Ou seja, para deixar bem assim, ó, o pastor. E vejam, olha como isso é algo repetido, martelado e martelado. Como tem homens por esse Brasil afora que caem nesse tipo de coisa. São levados, né, pela ganância, são levados pela avareza. Misericórdia, Senhor. Versículo 4: que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Então, e aí diz o porquê, né? Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Então, meus irmãos, o que isso vai demonstrando? Que um pastor, para ele se tornar pastor, precisa de um tempo. Porque como é que vai saber, né, que ele sabe ou não governar a sua própria casa? É só no decorrer de um tempo que vai saber. Não é assim, do dia para a noite chegou, assim, já colocar alguém, né? Não. Precisa de um tempo para alguém ser um pastor. Precisa se identificar a congregação. Na hora que ela vai escolher um pastor, ela vai ter que escolher alguém que possa, né, já ter um bom tempo, uma boa caminhada, uma boa experiência, que possa ser levada. Essa pessoa, nós temos observado a caminhada. Temos visto que é alguém que governa bem a sua própria casa. Uma vez que governa bem a sua própria casa, então entendemos que pode estar apto para também estender, né, este governo e auxiliar o governo da casa de Deus. Cuidado, né, da casa de Deus. Agora, então, cara, nem a própria casa, nem os filhos, né, conseguem controlar e tal, né, são desobedientes, né, não governam, não têm os filhos em sujeição. Sabe, os filhos, né, são respondões, eles são pequenos, manhentos e tudo, sabe, aqueles filhinhos de papai, assim, sabe, mimado, mas, esse aí, para ser um pastor, criou os filhos desse jeito. Então é complicado. Os filhos, né, em sujeição, com toda a modéstia. E aí, versículo 6, não neófito. O que é neófito? Ou seja, um pastor não pode ser neófito. O termo neófito, neo, é de novo. Então, o neófito é um novo convertido. Então, alguém que se converteu há pouco tempo, é óbvio que já vai estar ali, se inserindo na igreja do Senhor, né? Na medida do tempo vai começar a obrar, vai começar tem que já ir evangelizando, tem várias coisas para poder fazer. Mas agora, os ofícios, né, diácono, pastor, é algo que vai levar um tempo. Eu lembro que tinha um rapaz, né, um jovem assim, que vinha falar comigo, e ele ficava indignado assim, né, que um outro irmão, né, da igreja, né, chamava ele de neófito. Seu neófito, e em casa aquela coisa assim, né, é por quê? Porque ele estava ali, né, um líder assim, meio, né, dos jovens assim, e quem sabe, né, poderia, né, vir a ser depois de determinado, né, habilidade, tudo mais, quem sabe poderia ser, né, de fato, né, exercer algum ofício e tal, né. Mas, o que acontece? Ele de fato era um neófito. Essa era a realidade dele. E porque ele tinha se convertido há pouco. Então, óbvio, a visão neófito não é um xingamento, é só uma descrição. Um novo convertido, é uma questão de tempo. Né? Bom, ou seja, então ele não precisava se ofender, era só que, tá, a gente converteu há quanto tempo? Para 6 meses. Então, eu não convertido ainda. 6 meses eu acho que está bom, por exemplo, pastor. Eu conheci um pastor que eu acho que foi o que ele devia ter, acho que 2 anos na fé. Se converteu, 2 anos depois, o pastor, que era o pastor da congregação, saiu
E aí ele, em 2 anos de conversão, aquele pastor que estava saindo vai lá e coloca ele como pastor da congregação. O que acontece? Existe a congregação hoje? Não existe. O que gerou? Eu tive contato com ele. Ele chegou a pegar alguns anos atrás, vários anos atrás. Como é que era o coração dele? Soberbo. Soberbo, sabe, algo que infelizmente exalava, assim, sabe, as palavras, tudo aquilo que ele fazia assim, sabe, era um ar de superioridade, era aquela coisa assim. Por quê? Porque ele foi num tempo que não era um tempo apropriado ainda. Não vou necessariamente dizer que 2 anos, vai deixar de novo convertido, mas mesmo assim, para ser um pastor é muito pouco tempo. 2 anos na fé, é muito pouco tempo. Então, assim, aí ele foi, a congregação se perdeu, porque ele não conseguiu conduzir o povo, e só que se ensoberbeceu. E foi exatamente, sabe, nele, quando eu conheci ele, eu soube da história dele, cara, eu já conhecia a Escritura, eu tinha lido várias vezes esse texto aqui, eu vi assim, lá, estampado esse texto daquele homem. Uma tristeza, sabe? Um homem que, por ter sido colocado, pela falta de sabedoria daquele pastor, que foi embora e ter deixado ele como pastor ali. O que aconteceu? Se ensoberbeceu. Então, não inote para que ensoberbecendo você não caia na condenação do diabo. Por quê, né? Por causa que o diabo, como é que ele caiu? O diabo caiu por causa do soberbo. Da mesma forma, então, alguém que se ensoberbece cai no mesmo tipo de condenação. Versículo 7: é necessário também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Aqui já é um outro aspecto. Olha só, é necessário que também tenha bom testemunho dos que estão de fora. Tudo que estava sendo falado antes, todas as qualificações, essas qualificações é simplesmente, então, assim, digamos, o Joãozinho está aqui no nosso meio, congrega conosco há 5 anos, e aí a gente está precisando de um outro pastor e tal, para ajudar na obra e tal. Daqui a pouco, o João tem desejo, os irmãos, pode ser, o João tem. Aí, aqui é o João que vai ter que olhar e dizer assim: eu sou irrepreensível, eu sou vigilante, eu sou sóbrio. É ele que vai dar um testemunho de si mesmo sobre essas questões todas? Não, é a congregação que tem que identificar essas características dele. A congregação precisa ver que o João, ele é, primeiro, ele é valente com a mulher, ele é vigilante, é sóbrio, é honesto, é hospitaleiro. A congregação precisa identificar essas qualificações, essas características deste homem. E por isso que é necessário um tempo para se averiguar essas características. E para que essas características sejam maturadas, sejam amadurecidas. E aí, então, só não basta ter essa congregação ver isso. Porque daqui a pouco, o cara dentro da igreja, nesse contato com os irmãos, o cara é o santo, assim, aquele zelo de irmão. Mas daqui a pouco vai olhar assim, está lá o nome do SPC, e Banco Central, cheque sem fundo, e daí tem um processo nas costas que deu um calote. Já percebi, esse é um negócio a aparência, no meio do povo, diz assim, está tudo bem, mas lá fora, para ter outra vida. Repercussões. Daqui a pouco, aparece lá, vai conversar com o vizinho, o cara, esse aí é o cara que estão querendo ser pastor de vocês. Esse cara que todo dia, às vezes é difícil eu dormir por causa das brigas dele com a esposa dele na casa, ali, é esse aí que vocês querem para pastor? Já pensou complicado, Então tem que ter bom testemunho, tanto dos de dentro, como dos de fora. É necessário também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, ou seja, daqueles que estão de fora da igreja,
aqueles que não são crentes, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Porque imagina ser afrontado por alguém que tu se diz aí crente, pastor e tal, tem que ser afrontado. Olha a vergonha que ele traz, não só sobre si, como também sobre a congregação. Né? E aí vai falar assim, ó. Da mesma sorte, os diáconos, da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, ou seja, sim, sim, não, não. Pode ter essa coisa de ficar falando uma coisa, falando outra e tal. Não de língua dobre. Não dados a muito vinho, não cobiçosos de toda ganância. Veja que as qualificações bem semelhantes, né, como as do pastor. Agora diz assim, ó, guardando o mistério da fé numa consciência pura. Veja, o diácono tem que guardar o mistério da fé numa consciência pura. E também esses sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Uma vez que diz assim, ó, e também estes sejam primeiro provados, já indica que os pastores precisam ser primeiro provados. Porque quando diz também, quer dizer que algo anterior já era. Então, subentende-se que os pastores precisariam ser primeiro provados. E os diáconos, também estes sejam primeiro provados. Depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as esposas, aqui ó, aqui não é a pastora, aqui não é a diaconisa, aqui é as esposas dos pastores e esposas dos diáconos. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não podem ser mentirosas, não maldizentes, ou seja, fofoca não pode ser algo presente na boca da esposa do pastor, da esposa do diácono. Não pode ser aquela que fala mal dos irmãos. Sóbrias, sóbrias devem ser como vigilantes e fiéis em tudo. Fiéis em tudo, ou seja, tem que ser também irrepreensível, assim como o marido. Daí, normalmente, relembra alguns aspectos do diácono, normalmente. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher, governem bem seus filhos e suas próprias casas. Porque é também algo semelhante, né, aos pastores. Por quê? Porque eles têm que também governar bem a sua própria casa, da mesma forma como os pastores. Porque eles também vão exercer um certo tipo de habilidade na igreja do Senhor. Não o mesmo tipo de autoridade do pastor. São âmbitos diferentes. Mas, como ambos atuam em cooperação neste governo, nesse ministério da casa de Deus, nesse serviço aos santos, então, tem que ambos governarem bem as suas próprias casas. E aqui temos uma promessa, né? Uma promessa tremenda para os diáconos. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Então, o Gaúcho, né, o André, que não está aqui hoje, aqueles que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. É tão tremendo saber aquilo que nós vemos diáconos fazendo. A gente já leu esses dias o texto, não vou abrir aqui hoje, né? Quando os primeiros diáconos são estabelecidos. Aqueles 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, né? Estevão, Próprio, Nicanor, Parmenas, Filipe, Nicolau. Aqui a gente vê assim, ó, 2 bem notáveis. Estevão, diácono, mas pregador, evangelizando e tal, ao ponto de que foi o primeiro mártir. Cheio de fé, cheio de Espírito Santo, cheio de sabedoria. Era um diácono. Filipe,
Olha Filipe, eu achei que é assim. Filipe, né? Mas evangelizando Samaria, expulsando demônios, curando. Assim, ó. E era um diácono. Era um diácono, mas que, sabe, Deus levantou ele como evangelista. Então, lá, ou seja, eles com certeza, Filipe exerceu bem o diaconato. Com certeza ele serviu bem o diácono. Ele adquiriu uma boa posição e muita confiança na fé que era Cristo Jesus. Usado por Deus em evangelismo, evangelizou Samaria, batizou ali muitas pessoas, depois vai lá no deserto, olha, sabe a sensibilidade, né? Vira o voto do Senhor ali, né? Ele vai lá, evangeliza em de novo, depois o Senhor leva ele, depois a primeira experiência de Filipe, né? Vai lá, apareceu uma outra cidade lá, então é arrebatado pelo Senhor, é muito tremendo. Aquilo que Deus fez também de diáconos. Então, assim, pastores e diáconos são os oficiais, né, que temos na igreja do Senhor. Por mais que várias igrejas já estabeleçam, né, tem uma escadinha, né? Primeiro é diácono, depois presbítero, depois evangelista, depois pastor, assim, né, outros colocam, né? Pastores, depois bispos, depois apóstolos, né? Vai subindo, né? Mas agora, de fato, o que nós temos na Escritura como a descrição dos oficiais da igreja? Pastores, que também podem ser chamados de bispos, também podem ser chamados de presbíteros, vocês podem ser a descrição, e diáconos. A palavra diáconos nós não poderia ser traduzida como servo. Diácono é um servo. É alguém que presta serviço à congregação. Isso é o servo. Mas, por isso que, se a gente for olhar o termo diácono, né, o próprio apóstolo Paulo algumas vezes se identifica como diácono. Cristo foi identificado como diácono, nesse aspecto de servir. Mas como ofício, né, é um ofício distinto, né, do ofício de pastor. É isso. Nós concluímos por aqui, meus irmãos.